O Espírito Santo. Vamos falar hoje um pouco sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vamos saber o que é o Espírito Santo. Espírito é uma palavra que significa uma coisa que não é vista. Espírito é um poder que emana de Deus. O Espírito é um poder que transforma vidas. João 14,16 diz assim: E eu rogarei o Pai, Jesus dizendo, eu rogarei o Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus era um Consolador pessoal, mas era um Consolador muito limitado, porque o Senhor Jesus, como pessoa, ele não poderia ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Então, quando ele estava com os discípulos, ele só estava ali com os discípulos, ele consolava só os discípulos. Mas ele falou que quando ele fosse para o céu, ele ia enviar um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Lá em Mateus 3:11 diz, eu vos batizo com água. João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim testemunhou João Batista de Cristo. João Batista falou, eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim e vai batizar é muito mais poderoso que eu, ao ponto de eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus falou, eis que a promessa de meu Pai, que fica na cidade. Permanecei lá, até que sejais revestido de poder. Por que ele falou assim? Porque ele sabia que se os discípulos saíssem da cidade sem estar revestidos do poder do Espírito de Deus, eles não iam fazer nada. A única coisa que eles iam fazer é passar vergonha. Porque sem o Espírito Santo, as pessoas podem querer ser alguma coisa, mas ela não é nada. Por isso você vê uma pessoa às vezes pregando, falando, ou querendo fazer qualquer coisa de útil na obra de Deus, mas quando ele não tem o Espírito Santo, ele só passa vergonha, ele só dá vexame, ele mostra que não está com nada. Em Atos 2:1 diz assim, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e passou sobre cada um deles. Então, ele estava em um lugar, né? E veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa, onde ele estava sentado. E apareceram repartidas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Esse que foi o batismo profetizado por João Batista, que aquele que não era digno nem de carregar as suas sandálias, ele batizaria com o Espírito Santo e em fogo. E realmente apareceu línguas como que fosse de fogo, com aparência de fogo. E eles foram cheios de poder.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Qual língua que eles falaram? As línguas legíveis, conhecidas do povo que estava ali reunido. Porque aquele dia era o dia de Pentecostes. E ali tinha povo judeus dispersos pelo mundo de 14 nações, que não sabia mais falar a língua original. Eles falavam a língua dos países que eles moravam. Mas quando Pedro e os apóstolos começaram a falar cheio do Espírito Santo, todos eles ouviam na sua própria língua. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? E aí cumpriu o que João Batista falou. Todos estavam. O batismo de João era apenas um batismo simbólico, cerimonial. Já o batismo do Senhor Jesus era literal. Não era simbólico, não. Eles realmente receberam o Espírito Santo. Receberam o poder de Deus. Os discípulos ali não receberam uma pessoa, não. Eles receberam o poder de Deus. Veio um vento, veio em forma de um fogo, né? E o Espírito Santo, o poder de Deus, apoderou dele. Ninguém que estava ali na reunião viu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é invisível, ele é um poder. Depois de receber o batismo do Espírito Santo, os discípulos saíram cheios do poder de Deus. Pedro saiu e foi orar no templo. E lá encontrou um paralítico, já cheio do Espírito Santo. Pedro disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico andou. Porque já estava cheio do Espírito Santo. Antes de receber o batismo, não, eles não tinham poder para proclamar, para curar e para pregar, para convencer as pessoas. Mas depois de receber o batismo com o Espírito, do batismo do Senhor Jesus, eles ficaram cheios de poder. É isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo para que possamos fazer a obra de Deus. Por enquanto eu ainda não vi ninguém receber. As pessoas têm o Espírito Santo, mas têm porção limitada. Tem dosezinha pequena. Mas a chuva serôdia, o derramamento da chuva serôdia será com muitas, vai receber muito poder. A gente tem o poder do Espírito Santo, mas é limitado. Mas quando descer muito poder sobre nós vamos fazer também as obras que os discípulos fizeram.